Fala, paramétricos, tudo bom? Seguinte, na aula de hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito importante e às vezes a galera não entende direito como é que é, o que é essa função que a gente fala sobre remapear números, como vocês já devem ter visto na thumb e tal. Eu quero mostrar pra vocês como é que é e no finalzinho eu tenho uma coisa bem legal que eu acho que vai ajudar vocês muito, tá? O seguinte, vocês já devem ter visto, né? Eu tô sem a minha carinha aqui hoje porque, enfim, deu um problema na webcam aqui. E a gente quer botar o conteúdo pra vocês, então vai ficar hoje sem o meu rosto, mas digo, sem eu aqui com o vídeo, né? Mas o Léo, nosso editor-chefe aqui na oficina, ele vai botar aqui, né, a minha carinha aqui do lado pra vocês ficarem familiarizados, né? E o Léo, que como eu falei, ele é nosso editor, é um dos maiores arquitetos que eu já conheci. Ele vai botar aqui então a minha carinha, tá? Pra vocês, né, não ficarem com saudade. Vai botar aqui. E vamos começar essa aula. Os recados de sempre, se vocês não são inscritos no canal ainda, convido todo mundo a se inscreverem, porque a gente bota aqui conteúdo de Grasshopper em português toda semana, aquela coisa toda, né? Também deixar um like no vídeo, se vocês estão gostando do conteúdo que a gente está botando aqui no canal, é muito importante. E também o que eu sempre falo, que a nossa caixinha de comentários aqui, ela é livre. Podem comentar o que vocês quiserem, dúvidas, sugestões, críticas, podem botar que a gente responde tudo, tá? Também é muito importante, como vocês já devem estar vendo aqui, nos seguir no Instagram também, oficina.paramétrica. E como eu falo, além dos nossos vídeos e conteúdos, a gente posta, além dos vídeos que a gente põe aqui no YouTube e tal, essa coisa toda, a gente põe conteúdo extra no nosso Instagram. Tranquilo? Então tá, vamos começar essa aula. Vamos lá, olha só, remap numbers, tá? Remapear números. É uma coisa que a galera pergunta muito e eu sei que tem muita dúvida. Normal, tranquilo. Envolve intervalos, que vai ser um tema na nossa próxima aula. Acredito eu, vamos fazer sobre intervalos, que também é uma coisa bem importante. Mas seguinte, envolve intervalos, domain, a galera não consegue entender direito por que a gente faz isso, por que a gente deve fazer isso, tá? Então é o seguinte, eu vou fazer aqui um exemplo bem rápido, tá? Eu não vou nem passar não vou nem mostrar a definição, porque não é o caso, eu só quero trazer aqui um exemplo para vocês, tá? Para vocês verem onde que o remap numbers entra e por que ele tem que entrar nesse processo aqui, ou nessa, como é que eu posso dizer, nessa parte mais específica da definição, tá? Eu vou fazer uma fachadinha aqui, que vai ter uma fachada perfurada com ponta trator, clássico, tá? E é onde eu acho que, do que a galera quer fazer e quer tentar, começa a se aventurar no Grasshopper, sempre começa a fazer isso, como eu já falei em algumas lives, foi a primeira coisa que eu fiz no Grasshopper, e de primeira já tem que usar o remap numbers, e eu sei que é um pouco complicado, então vamos fazer isso, beleza? Então tá, olha só, como eu falei, vou pegar aqui, fazer uma fachadinha, vou pegar uma linha, tá, no Rhino. Vou extrudar ela aqui, botar aqui no Shader pra vocês, tá. E eu vou dar um Explode pra ele, né, pra eu ter a minha superfície. Vou botar aqui, então tá, beleza. Eu vou trazer ela pro meu Grasshopper com um Surface, tá, botão direito, Set One Surface. E eu vou selecionar ela no meu Rhino e eu vou dar um Hide. Tranquilo? Eu vou agora usar o Lunchbox aqui, eu vou pegar, sei lá, pode ser um Hexagonal Cells, esse aqui, tá? Vou botar eles aqui, ó, para eu fazer essas minhas... esse meu grid aqui hexagonal, eu vou botar aqui de 0 até 100, tá? Ctrl+C, Ctrl+V, em U e V, para eu botar a quantidade de divisões, tá? Eu vou botar assim, mais ou menos, beleza. Eu vou usar agora aqui o meu Surface. Não, desculpa. Eu vou usar o Curve para eu pegar aqui só as curvas, tá? Ó, tenho aqui as minhas curvas. Deixa eu só fazer o seguinte. Vou aumentar aqui. Beleza, tá mais uniforme agora. Tá, agora eu vou aqui eu vou usar o Scale, tá? Porque eu quero fazer um ponto aqui, seja onde for, pode ser um ponto, uma curva. Enfim, a gente tem um dos nossos primeiros vídeos do canal, pra galera que tá mais interessada nisso. A gente tem 3 vídeos falando sobre fachadas perfuradas, tá? Se vocês quiserem ver mais sobre o tópico, lá eu tenho explicações bem mais detalhadas sobre o assunto. Eu falo também sobre o remap number, mas bem por cima, tá? Se vocês quiserem fazer sobre fachadas perfuradas, assistam aqueles vídeos, tá? Então eu vou pegar aqui no meu Scale, eu vou usar as minhas curvas aqui. O centro vai ser os meus próprios centros que estão aqui, tá?
E o fator, agora que vem o esquema, tá? Eu vou pegar um ponto no meu rhino e vou botar em algum lugar aqui, tá? Vou botar mais ou menos aqui no meio. Tá? E fechou. Eu vou usar o closest point, tá? Closest point, ele vai pegar os pontos, por exemplo assim, os mais próximos em relação a um ponto que eu tenho, tá? Só que ele vai me dar a distância. Eu poderia usar o distance, tá? Daria na mesma nesse caso, como eu estou usando um ponto só. Eu vou usar o closest point porque ele não tem erro. Vamos lá, olha só. Eu vou referenciar esse meu ponto, é importante eu referenciar ele no meu Grasshopper point. Posso fazer ele direto no Grasshopper? Pode, não tem problema, tá? Eu vou usar aqui porque é mais rápido. E agora é o seguinte, eu vou botar esse meu ponto aqui e esses aqui no Cloud. Vamos ver se deu certo. Não, ao contrário então. Esse aqui é o ponto que eles vão procurar a partir dos meus centros, tá? O que são esses centros, rapaziada? Aqui, ó. Deixa eu dar um Clear Values aqui. Vou botar. São aqui, ó. Quando eu gerei aqui no meu Notebox, ele me dá esses pontos centrais, tá? Que são pontos que eu tenho aqui. Porque eu quero dar esse scale em relação à própria superfície, tá? Então eu tenho que ter esse meu centroide aqui. Eu poderia vir aqui com área e pegar? Poderia. Mas eu já tenho ali, não tem porquê, tá? Beleza. Agora é o seguinte, eu tenho as distâncias, tá? E o que eu quero fazer? Eu quero que em relação a esse ponto, os que estiverem mais próximos vão se abrir menos e os que estiverem mais longe vão se abrir mais, tá? E a gente consegue fazer isso com a distância, tá? Eu vou pegar aqui um line para vocês entenderem. Olha só. Daqui até aqui. Tá? Opa, daqui até aqui. É isso que está acontecendo, ó. Imagina que cada uma dessas linhas aqui tem uma distância, né? Então, olha só. Desse ponto que eu tenho aqui, vai ter uma distância aqui. Do ponto que eu tenho aqui, tem uma distância aqui. Então, essa distância que a gente tem aqui, né? É muito maior do que as que eu tenho mais perto aqui. Então, isso que vai acontecer. Ele vai pegar essa distância numérica e vai usar isso como fator de escala, tá? Então, aqui ele vai ficar maior nessa ponta e aqui vai ficar menor. E o que é esse fator de escala? É isso aqui, ó. De 0 até... Vou botar 1.00. É isso aqui, ó. Eu consigo escolher 0%, 50% o tamanho ou 100%, tá? É sempre um fator na porcentagem, beleza? Então eu quero usar essas minhas distâncias no meu scale, o que faz todo sentido, né? A gente fazer isso. E aí geralmente a galera vem e bota direto, ó. Pum. E aí acontece isso aqui, ó. Tá? O que tá rolando? Ele tá fazendo a escala, só que olha só, se a gente der uma olhadinha, as distâncias elas estão muito grandes, ó. 11, 10, 9. Isso aqui significa 11 vezes o tamanho, 10 vezes o tamanho. Por isso que ele fica assim, ó, gigantesco. A gente poderia pegar e trazer pra cá, olha só, ficar maior ainda. Então assim, ó, mesmo às vezes a galera tenta ajustar pela distância, não fica bom, não é assim que faz, tá? O que a gente tem que fazer nesse caso? A gente tem que remapear esses valores, tá? Esses valores eles seguem uma ordem, um tamanho. Desculpa, um tamanho não, desculpa. Eles seguem uma proporção, tá? E a gente tem que pegar essa proporção e manter ela só que em valores menores. Então isso que a gente está fazendo, a gente está remapeando esses números na mesma proporção em valores menores. Beleza? É o que eu falo, olha só. Se a gente botar num gráfico aqui, tá? A gente tem aqui valores, sei lá, 10, aqui. Não, vou fazer o seguinte, aqui eu tenho 100. Aqui eu tenho 50. E aí aqui digamos que eu tenho aqui 10. Tá? Imagina pegar esses valores e a gente botar aqui no fator. Pô, ia ficar muito grande, né? Mas vocês entendem que isso aqui a gente tem uma relação, né? A gente tem essa proporção. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode vir aqui e usar o componente remap numbers, tá? Que é esse aqui, e fazer o seguinte, tá? Vou desenhar o gráfico aqui de novo. E eu tô ficando bom agora com essa canetinha aqui no Grasshopper, tô ficando muito bom. E olha só, eu posso pegar esses valores aqui e fazer o seguinte, olha só, mantém a proporção, mas eu quero que tu coloque eles em outros intervalos. Aqui a gente está usando de 10 até 100, tá? A gente pode fazer o seguinte, mantém a proporção, mas agora tu me faz de, sei lá, de 0 até 1, tá? Aqui a gente está usando de 10 até 100, esse é o intervalo, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai pegar, bom, isso aqui então vai ser 1, tá? O 50 vai ser 0,5 e o 10 vai ser 0,1, tá?
eles mantêm a proporção. Mas só que, claro, a escala vai ser pequena. Esse 1 provavelmente ele vai estar aqui, ó. Minúsculo aqui, ó. 1. Nem preciso dizer que o ponto 5 vai estar menor ainda, tá? Eles vão estar menores em comparação a essa escala. Mas, mesmo estando no micro, digamos que isso aqui é um zoom, tá? Isso aqui é um zoom. Vou botar aqui vezes 100, tá? Ó, ele mantém essa proporção, tá? E esses valores aqui, ó, 1.5 e 0.1, são os valores que a gente tem que botar aqui no fator, que como eu falei, eles têm que ser entre 0 e 1, tá? E a gente consegue fazer isso com remap numbers, tá? E agora, pra gente ajustar essa fachada aqui, essa painel, seja como for, a gente vai ter que remapear esses valores. Então tá, olha só, como é que funciona o remap numbers, tá? Deixa eu pegar ele de novo. Remap numbers, tá? Esse aqui. Olha o que ele diz. Ele dá um remap numbers, vamos dizer assim, ele remapeia esses números em um novo intervalo, tá? E olha só, se vocês derem uma olhadinha, isso que é legal. Isso que eu falo, que o Grasshopper, ele é bom, e eu recomendo muito vocês usarem aqui o display Draw Icons, porque olha só, isso aqui já representa alguma coisa. A gente tem uma escala numérica e a gente está remapeando numa escala menor, tá? Que é mais ou menos o que eu desenhei aqui. Então, às vezes, os ícones, eles dão dicas, tá? E isso é bem importante. Então, olha só, se a gente der uma olhadinha, o que ele pede? Ele pede aqui, ó, valores para remapear, tá? Quais são os valores? Bom, eu quero remapear minhas distâncias, que estão aqui, ó. Vou botar elas aqui. Tá? São isso que eu quero remapear. Ele pede o source domain, tá? O source domain é isso aqui, ó. Ele reconhecer, bom, ele vai de 10 até 100, tá? E seria muito ruim a gente ter que ficar construindo um domain, tá? O construct domain, e ficar ajustando, esse aqui é o maior valor, esse aqui é o menor valor e tal. A gente tem um componente que ele já capta automaticamente qual que é o intervalo, tá? E ele se chama bounds. Esse aqui, ó, bounds. Então a gente põe uma série de números aqui, ó. Esses são os números numa lista, e ele me retorna, ó, um domínio, né, que é um intervalo, vai de 4 até 21, beleza? Então isso aqui a gente quer saber, a gente vai botar no source, porque ele pede o seguinte, tá? Qual que é o intervalo desses valores que tu me deu? E o bounds vai dizer, bom, ele vai de 4.24 até 21. A gente vai botar aqui. E agora ele tem o seguinte, ó, target. Bom, a gente já botamos os valores, reconhecemos aqui o intervalo. Qual que é o alvo agora? Qual que é o intervalo que tu quer remapear? Bom, como eu mostrei aqui, ó, nesse caso a gente usou de 0 até 1. Beleza? Então a gente pode construir um intervalo novo. Então a gente vai usar um construct domain, tá? A gente vai construir um intervalo. Beleza? E olha só, bem simples. Ele pede qual que é o primeiro valor, qual que é o último valor. Tá? Então eu vou pegar aqui um slider, ó, de 0 até 1.00. E eu posso botar aqui, ó, começa de 0, Ctrl C, Ctrl V, e vai até 1. E olha só, ele me dá ali, ó, de 0 até 1. E agora que a gente botou, bom, esse é o intervalo que eu quero que os meus números que estão grandes sejam remapeados, a gente põe aqui, ó, esse é o meu target, o meu alvo, digamos assim. E agora, olha só o que ele dá. Ele dá aqui, ó, esses valores remapeados, esses valores que a gente tem aqui na distância, que são enormes, gigantescos, estão remapeados agora, ó, nesse intervalo aqui, ó, de 0 até 1. Tá? E agora, se a gente pegar esses valores e botar no nosso fator de escala, agora olha só, agora eles funcionam. Tem esse detalhe, ó, porque o scala não consegue fazer uma escala de tamanho 0, tá? Então aqui é só a gente botar, ó, 0.01. Aí ele já corrige, tá? Agora sim, ó, a gente tem todo esse efeito de pontos atratores, beleza? E isso é muito importante que a gente consiga remapear os números, porque aqui é um caso, tá? Aqui eu peguei porque a gente tem o ponto atrator e tal, por causa do scale, mas às vezes a gente tem que usar isso para construir um domínio, traduzir um número, traduzir um valor que a gente tem numa curva para um parâmetro, seja como for, tá? É importante a gente saber como remapear esses números. E agora vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá? Por exemplo, eu tenho aqui esses valores aqui. Eu posso pegar e diminuir, ó. Não vai ser de 0 até 1, vai ser de 0 até 0.5. Tá? Ó, metade do tamanho. Tá? Pode ser 10% só, não pode ser uma variação tão grande.
E vocês podem também fazer o contrário. Se vocês substituírem aqui os valores, ó, ele faz o contrário, tá? Então imaginem que é o seguinte, ele começa com 0 e vai até 1. Então isso aqui meio que inverte esse gráfico, tá? Ele vai vir para cá, nesse caso. E aí a gente consegue esse efeito contrário. Os que estão mais perto são maiores, estão mais abertos, e os que estão mais longe estão mais fechados. E aí sim a gente consegue ter aqui essa nossa fachadinha aqui com pontos atratores, tá? Ó, a gente consegue. Deixa eu fazer o seguinte, botar um curve aqui, a gente visualizar melhor. E agora aqui, ó, a gente consegue esse efeito, porque a gente pegou esses valores que estão grandes da distância e a gente remapeou eles, tá? Bom, agora que a gente conseguiu fazer isso, eu sei que às vezes trabalhar com domínios e tal é uma coisa muito numérica, assim, não é tão visual que nem a gente usa as coisas no Grasshopper, né? Tanto que, ó, eles nem têm preview, esses componentes aqui, tá? Porque a gente só tá trabalhando com números, tá? Porém, eu acabei de criar aqui um clusterzinho. Um cluster, tá, gente? Eu vou falar sobre isso em breve, tá? Mas um cluster é basicamente uma definição que eu juntei, como se fosse um bloco do SketchUp. Eu peguei várias geometrias e juntei elas, tá? Então, olha só, eu criei meio que esse remap number visual, tá? Como é que funciona? Vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui. Apagar o que eu tenho aqui, deixa eu dar um preview off aqui, tá? E o seguinte, eu vou vir aqui para a vista topo, beleza? Olha só. Esse aqui é um remap number visual, tá? A gente vai fazer como eu botei ali, uma representação visual simplificada da função remap numbers, tá? Então, olha só, o que ele pede? Eu até botei aqui, ó, vai ter uma coisa, vocês vão ter que vir aqui, botão direito e preview contents, beleza? E leiam os inputs, tá? Leiam os inputs. Mas eu vou ler ali com vocês, é muito importante, tá? Olha só, ele pede uma curva base, então eu vou pegar uma curva aqui no meu Rhino e botar aqui uma curva. Vou botar um valor de, sei lá, 25 metros, tá? Isso que eu tenho aqui, beleza? Até botei, ó, que o tamanho da curva é o tamanho do domínio. Vocês vão entender o porquê. Eu vou vir aqui, curve, eu vou trazer essa curva aqui do meu Rhino pra cá, e eu vou botar aqui no meu remap number visual, tá? Eu vou dar um preview, e agora as coisas vão começar a acontecer. Esse é o valor teste, eu vou usar de 0 até 1.00. Eu vou botar aqui, ó. A gente começa a já ter um ponto, vocês vão entender depois o porquê. E aí, olha só, início do intervalo alvo, final do intervalo alvo. Eu vou botar de 0 até 100. Não, desculpa, eu vou botar de 0 até 10. Vou botar aqui, começa em 0, termina em 7. E aqui o tamanho do texto, tá? Eu vou botar de 0 até 2.00. Ó, agora as coisas já estão aparecendo, Ctrl+C, Ctrl+V. E o tamanho do ponto eu vou botar bem pequeno, tá? Beleza, olha só. O que está rolando aqui? Isso aqui, eu criei aqui para vocês verem, como eu falei, essa relação simplificada do remap number, beleza? Então, olha só, a gente consegue ter aqui o seguinte, a gente consegue visualizar o nosso primeiro intervalo de números e o valor que a gente está testando, beleza? Que é basicamente, por exemplo, um valor que a gente tem aqui no nosso distance, beleza? E olha só, o que eu estou fazendo? Esse valor que eu estou botando aqui, a partir desse nosso slider de 0 até 1, ele vai ser remapeado para esse novo valor nesse intervalo que eu botei aqui, tá? Então, por exemplo, o que está acontecendo lá no nosso remap number? A gente tem nossos valores, tá? Que a gente está calculando aqui. Está aparecendo, por exemplo, esse 6.5. O bounds ele calcula qual que é esse intervalo, que no caso a gente está pegando o tamanho da curva, beleza? E depois aqui embaixo a gente tem esse intervalo desejado, que seria o nosso target, que foi o que a gente fez aqui, ó. Beleza? Então, olha só, esse é o valor aqui, esse é um bounds, que é o que ele está calculando aqui, e esse é o target, é o que está aqui. E aí a gente consegue ver, bom, olha só, se eu vou ter uma relação de 0 até 25, o valor que eu estou usando aqui, 6.5, ele vai ser remapeado para o novo intervalo de 0 até 7, ele vai ser 1.82. Beleza? Se eu botar aqui 10, tá? Ó, esse valor aqui é remapeado
para esse valor aqui no intervalo de 0 até 10. Tá? Se a gente botar 0,5, dá para ver, ó, porque 0,5 nesse caso aqui é a metade do meu intervalo, metade dessa minha curva. A metade é 12,5. E de 0 até 10, a metade é 5. Tá? Então vocês podem ver que tem uma relação. Né? A gente consegue criar essa relação. E vocês podem botar qualquer intervalo aqui. Pode ser, bom, vou entrar aqui, vou botar, sei lá, 50. Ó, ele remapeia também. Não precisa ser só valores menores, podem ser valores maiores. A gente vai então aumentar os valores que a gente tem de base. Tá? Deixa eu botar, por exemplo, 50. Ó, esse valor aqui vai ser o dobro. Tá? Porque a gente está remapeando agora num valor maior. Tranquilo? Então é isso que a gente consegue fazer, ó. Isso aqui é uma representação visual, tá? E esse primeiro intervalo aqui é importante mostrar que ele é o tamanho da minha curva. Então se eu pegar aqui e botar 10 e referenciar ela aqui, ó, ele mudou. Ele vai de 0 até 10, tá? Então esse primeiro valor aqui é o tamanho dessa curva, tá? E aí vocês conseguem ver, bom, se eu tenho aqui de 0 até 10, 0,5 no intervalo de 0 até 1, vai ser, ó, de 0 até 10, vai ter aqui, ó, 0,5. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar o que nem a gente tinha ali, 100, tá? Ih, vai ficar bem grande, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês. Ó, bem grande. A gente tem aqui, ó, o que eu mostrei pra vocês, ó. De 100 aqui, tá? Eu quero remapear o valor de 0 até 1. Então, ó, o 100 vai ser 1, tá? 0,5, que no caso é o meu 50, vai ser 0,5. E meu 0 vai ser lá, meu 0. Tá? Nesse caso eu tinha botado aqui 0,10, né? Então, ó, 10 vai ser 0,1, que nem a gente tinha botado aqui. Beleza? Deixa eu voltar aqui com o meu valorzinho menor. E o seguinte, esse cluster eu vou disponibilizar para vocês vão poder baixar, olhar, e sempre quando chegar essa dúvida aqui, vocês podem usar ele para fazer esse teste, não tem problema algum. Desde que vocês entendam isso e entendam a relação de remapear os valores, usar esse remap numbers, tranquilo, não tem nenhum problema, beleza? O importante é que vocês consigam entender e consigam fazer isso. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, tá? De novo, eu sei que às vezes a gente pode olhar essas coisas e pensar, pô, mas onde é que eu vou usar isso e tal? Pô, mas não sei o que, eu não sei onde é que eu uso isso. Não se preocupem, eu já expliquei a teoria para vocês, a aplicação a gente já viu em diversos vídeos da oficina, mas agora a gente está bem explicadinho o que é o Remap Numbers e o porquê que a gente deve utilizar eles, tá? Eu já dei um exemplo muito clássico que é o de pontos atratores, vocês podem usar isso para, bom, N coisas. Se vocês precisam pegar valores e botar eles em outra escala com valores diferentes, mantendo a proporção, vocês usam o Remap Numbers, tá? E eu espero que, assim, vocês consigam entender que ele é importante e ele não é tão difícil. A única coisa é a gente conseguir trazer esses valores aqui, reconhecer eles. Por exemplo, o Bounds ele é um componente bem importante, aquela coisa toda. E como botar e quais componentes usar, certo? Esse aqui que eu criei, esse cluster, ele é só para visualização, tá? Ele é só para visualização. Isso aqui, ó, como eu falei, é uma representação visual do que é o Remap Numbers. Vocês vão ter que usar isso aqui, beleza? Bom, então eu espero que vocês tenham curtido, tá? De novo, se a galera ainda não se inscreveu e tudo mais, chegou agora no canal, se inscrevam no canal, é muito importante pra gente. Também, se vocês gostaram do conteúdo, deem um like, que é bom a gente saber se vocês estão gostando ou não. Ativem as notificações para não perder nada, obviamente. E também, como eu falei e vou repetir, se agora no final da aula vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, uma sugestão, seja como for, a nossa caixinha de comentários ela é livre, tá? Podem comentar, podem falar, não tem problema algum, a gente responde todo mundo. Beleza? Muito importante também é vocês nos seguirem no Instagram, oficina.parametra, porque lá a gente vai postar conteúdos além dos nossos vídeos. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Até mais!